Essa é a nossa aula. Vamos lá? José foi vendido pelos seus irmãos, como a tia falou, né? Quem lembra? Foi parar no Egito e se tornou um escravo. Um homem chamado Potifar resolveu comprar José. Esse homem era importante porque trabalhava diretamente com Faraó, que era o rei do Egito. Caramba, que homem importante! Ele trabalhava com Faraó. Como se hoje, né, trabalhava com o presidente. Só que naquela época era Faraó. A Bíblia diz que Deus abençoava José e que Potifar gostava dele. Mas começou a acontecer uma coisa muito desagradável. A esposa de Potifar olhava para José com interesse. Nossa, que coisa feia, ela já tinha um marido, ela era casada. Não pode, né? Quem é casada não pode olhar para outro homem assim, interessado em outro homem. Isso é infidelidade, não pode fazer isso. Porém, José não fez nada de errado. E olha, ele ainda fugia dela, porque ele sabia que aquilo era errado. Ela já tinha o seu marido, não é mesmo? Por isso, a mulher sentiu raiva e inventou uma mentira sobre José. Olha, que pena, que coisa feia inventar mentira. Potifar acreditou na mentira de sua mulher e José acabou preso. Tadinho de José, não é mesmo? Por onde José passava, fazia amigos. O carcereiro, que é a pessoa responsável por tomar conta da prisão, gostou de José. Eles se tornaram amigos e José passou a ajudá-lo. Que coisa boa, né? José conseguiu. E olha, então ele conseguiu um amigo. Dia, chegaram 2 homens que haviam sido presos a mando de Faraó. Um era mordomo e o outro padeiro do palácio. Talvez seja necessário explicar o que um mordomo faz. O que um mordomo faz, gente? Ele toma conta da casa, ele toma conta de tudo, não é mesmo? O texto da Bíblia também chama de copeiro-chefe. Certa noite, cada um teve um sonho e ambos ficaram preocupados. José percebeu, conversando com eles, e conseguiu entender o sonho e explicá-lo aos dois. Nossa, mas José era muito inteligente, né? Olha como o Papai do Céu abençoava José, porque José era um homem obediente e temente a Deus. O mordomo do faraó saiu da prisão e voltou para seu trabalho. Passando um tempo, José teve um sonho que ninguém conseguia explicar o que significava. O mordomo não perdeu tempo e falou ao faraó sobre José. Imediatamente, Faraó mandou chamá-lo. Olha, José com Faraó, ele mandou chamá-lo. O mordomo, como a tia falou, né? Ele que falou com Faraó sobre José. Deus deu sabedoria a José, que conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Ele ficou tão impressionado com a esperteza e a inteligência de José, que o nomeou governador do Egito. José se tornou um homem muito importante. Caramba, gente! Olha isso! Que coisa maravilhosa! Que bênção tremenda, né? É assim quando Deus nos abençoa, porque somos fiéis a Ele. Deus está sempre conosco.
Então ele se tornou o quê? Um governador. José se tornou um homem muito, muito importante. Muita coisa aconteceu a partir desse momento. José se casou e teve 2 filhos. Que legal! José se casou. Olha como Deus estava abençoando a vida de José. Na época, houve uma grande crise. Faltava alimento em todos os lugares, menos no Egito, porque José foi um bom governador. Muitas pessoas iam até o Egito para pedir ajuda. Então, tá vendo só como são as coisas? Hoje também estamos vivendo um momento muito difícil, né? Com o coronavírus. E a gente precisa o quê? Ter todos os cuidados possíveis, né? Fazer tudo direitinho, para que a gente consiga atravessar esse momento de pandemia. Então, crianças, muitas pessoas iam até José pedir ajuda, porque ele era o governador e estava faltando alimentos em alguns lugares. Vocês não imaginam quem foi até lá. Quem pode imaginar quem foi até lá pedir ajuda a José? Tchan, 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 tchan. Olha aí a nossa história chegando, se revelando agora. Os irmãos de José. Foi até ele. Mas a princípio eles não sabiam que o governador era José, seu irmão. Eles nem o reconheceram. Afinal, José estava tão diferente, mais velho e importante. Mas você sabia que José reconheceu seus irmãos? Ao ver seus irmãos, José se lembrou dos sonhos que teve. Vocês se lembram deles, daqueles sonhos? O que vocês acham que ele fez? Mandou todos os seus irmãos embora e brigou muito com eles? Será que foi isso que ele fez? Vocês se lembram que ele teve um sonho, que ele disse que havia uns feixes e que ele ficava de pé para ele? Lembra disso? Então, será que ele mandou os irmãos embora, que ele reconheceu que eram os irmãos e lembrou da maldade que os irmãos fizeram com ele? Não, nada disso. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi uma linda história de amor e perdão entre os irmãos. Primeiro José testou seus irmãos, fingindo que não estava reconhecendo os 2. Mas ele sabia quem era e até chorou de emoção sem que ninguém visse. Tá vendo só? Os irmãos levaram alimento para casa, mas quando a comida acabou, tiveram de voltar para buscar mais. Um dia, na presença de José, seus irmãos comentaram que tinham um irmão mais novo e que tinha feito uma coisa horrível com ele. Eles se sentiram arrependidos e nem imaginavam que José estava entendendo tudo. Olha só, eles estavam arrependidos do que fez com José. Foi então que José se revelou, dizendo ser seu irmão caçula. José deixou de lado a raiva, o orgulho e o desejo de vingança e abraçou seus irmãos. Ele os perdoou, trouxe seus irmãos e seu pai para que morasse com ele no Egito e deu terra para eles, para que pudessem viver bem. Sabe o que isso tudo significa? A paz para a família. Agora sim, a família estava unida novamente. Vocês perceberam que tudo o que José fazia dava certo?
Isso acontecia porque Deus estava com ele. Uma das coisas que Faraó disse em seu encontro com José foi: logo se vê o Espírito de Deus estar nele. José fazia de tudo para ter um coração puro. Vamos relembrar o que aconteceu com ele? A inveja dos irmãos, a vida como escravo, a prisão. José poderia ter pensado apenas em vingança. E se fosse nós? E se fôssemos nós? Será que a gente iria perdoar? Será que a gente teria esse coração puro? Será, crianças, que a gente ia perdoar uma maldade? Pois é. José resolveu escolher o perdão. Assim como José, podemos escolher o perdão. A mágoa e a raiva só fazem as pessoas ficarem tristes e solitárias. José amava seus irmãos e aceitou o pedido de perdão de cada um deles. Importava para José que sua família fosse unida e feliz. E vocês imaginam a felicidade de José ao ver seu pai. O seu pai o abraçou, chorou muito, porque pensou que o seu filho estava morto. Então a paz reinou novamente ali, entre toda a família, a qual José ficou tanto tempo sozinho. Sem os irmãos, sem seu pai, sem sua mãe, não é assim? Então José lembrava disso e se sentia triste por estar longe. E resolveu perdoar tudo aquilo que tinha acontecido. Não foi uma linda história, crianças? Então vamos agora fechar os nossos olhinhos e vamos falar assim com a tia. Querido Deus, me ajuda a estar pronto para perdoar. Abençoe a minha casa, abençoe a minha família, abençoe a minha vida, Papai do Céu. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver o nosso trabalhinho de hoje, crianças?